Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Opinião no Feminino. Eu conto com 3 convidadas para o programa de hoje, tendo em conta que todas as quintas-feiras olhamos para alguns assuntos que marcam a atualidade. Eu conto com esta Cigaúque, conto também com Artemisa Franco e também conto com Maria Vera Cruz, a quem agradeço a presença aqui em estúdios, como forma de olharmos para alguns dos temas que elegemos para esta semana e como não deixaria de ser. Temos a questão das eleições intercalares de Nampula, que começaram há 3 dias, em termos de campanha eleitoral, onde os principais partidos e alguns outros, neste caso extra-parlamentares, encontram-se a disputar aquilo que seria uma posição, tanto do ponto de vista daquilo que é o idil que se pretende e também tanto do ponto de vista daquilo que é a ocupação dos assentos na Assembleia Municipal de Nampula. São várias as promessas que são avançadas pelos 5 candidatos, nesse caso a presidente, estamos a falar dos candidatos da Frelimo, da Renamo, do MDM, do AMIS e também do PAOM, que acabam avançando com várias propostas de governação, desde a questão das estradas, a questão do lixo, a questão da água, da eletricidade. São alguns pontos que são avançados pelos os candidatos a idil, nesse caso, de Nampula. Eu vou começar consigo esta Cigaúque. Como é que avalia aquilo que tem estado a ser a campanha eleitoral que está a acontecer em Nampula, particularmente em termos das propostas que são avançadas pelos candidatos a idil? Boa noite. Queria particularmente cumprimentar os colegas companheiros de painel e desejar a todos nós um ótimo ano 2018. Com relação à campanha, dizer que esta eu chamaria de uma campanha de gestão, porque efetivamente o idil que for eleito tem até as próximas eleições, que são daqui a cerca de 7, 8 meses, portanto em outubro. Portanto, não acredito que haja espaço para fazer muitas das coisas que inclusive estamos a ouvir. Mas há ali algumas características que eu consideraria muito pessoais, portanto, olharia para os candidatos, para a maneira como eles falam, a maneira como eles mostram segurança e de alguma forma criam empatia. Penso que isto já é possível ir notando, porque de todos eles nota-se que há algum nicho, há uma parte que pelo menos os segue fielmente. Portanto, acredito que todos eles ali já tiveram a oportunidade de mostrar nestes poucos dias que há pessoas, pelo menos, para ouvi-los. Quem acompanha pelas televisões consegue ver que todos eles têm audiência. O mais importante é o que é que eles conseguem transmitir e como conseguem transmitir. Com muita honestidade, há ali candidatos que têm há um dos candidatos que eu pessoalmente consegui ver uma grande capacidade de eloquência, aquilo que eu diria até que os jovens dizem, fala bonito, uma facilidade de transmitir as suas ideias e não senti que precisasse ir muito a fundo para aquilo que chamaria de manifesto. Até porque, insisto, é muito exagerado o que estamos a ouvir e isto é da parte de todos eles. Não há condições, não há espaço para fazer grandes transformações, portanto, no município da cidade de Nampula nestes 5, 6 meses. Exatamente, já teremos outras eleições. Este seria um mandato de gestão, seria um mandato basicamente de continuidade, com a particular vantagem de que aquele que conseguir ser eleito agora, acredito ter grande probabilidade de se reeleger, portanto, em outubro. Mas a campanha é feita de forma tradicional e os candidatos estão a buscar a tradição que existe na própria campanha e se calhar estão-se a esquecer desta componente das próximas eleições já serem em outubro, se calhar. Há aqui um fato que não se pode dissociar. O que está a acontecer em Nampula é atípico. Portanto, há ali um idil
tinha uma marca, que é carismático, é preciso também dizer isso, e que o mais importante é um edil que conseguiu ser eleito com votos muito superiores à formação que suportava. Portanto, Amurane era praticamente uma marca. Ele teve mais votos do que o MDM teve nas últimas eleições autárquicas. E a maneira como ele saiu, como ele deixou o poder, portanto, por vítima de um assassinato bárbaro, chocou aos eleitores, chocou aos munícipes, chocou em todos aqueles, primeiro, que votaram no Amurane e, segundo, que estavam satisfeitos com o progresso, com o desenvolvimento, com a nova cara que o município da cidade de Nampula apresenta. Portanto, todo aquele candidato que quiser conquistar Nampula deve, em primeiro lugar, prometer ou equiparar-se a Amurane e depois daí tentar superar-se. Portanto, tudo aquilo que estiver abaixo, tudo aquilo que de forma negativa lembrar a Amurane, não acredito que tenha espaço. Daí que eu acredito que, e já tínhamos referido isto em alguns programas ano passado, que o candidato que vai conseguir suplantar não pode decepcionar os munícipes de Nampula e a componente, se quisermos chamar regionalismo, tribalismo, aquilo que todos estes ismos vão ter que ser, infelizmente, serão muito tidos em conta. É só reparar a grande semelhança de nomes entre os candidatos, à exceção da única senhora que lá encontra, a maneira como eles tentam também mostrar que, olha, eu sou filho de Nampula, eu sou o legítimo representante do povo, do sonho interrompido dos nampulenses. Portanto, aqui, para além de tudo, há um grande apelo, que eu poderia chamar assim, um grande apelo, ou uma forte apelação emocional, para que as pessoas se lembrem, para todos aqueles que a priori não têm absolutamente nada a ver, ou passam a imagem de não ter nada a ver com a morte do Amurane, mas também de condenação com relação ao MDM. Sempre que aparece o MDM, que o candidato do MDM aparece, até os outros candidatos também deixam muito claro que, se calhar, vocês têm pouco a oferecer por tudo que foram os últimos tempos de gestão do Amurane em Nampula. Portanto, eu acredito que esta forma de ser, de apelar à comoção, ao emocional, vai predominar nesta campanha, porque elas são atípicas. Muito bem. Artemisa, olha também para as promessas eleitorais dos candidatos como sendo exageradas, tendo em conta o tempo que terão de governação, pois já temos previstas eleições municipais para outubro deste ano. Muito obrigada, muito boa noite. Gostaria de desejar boas festas, boas entradas aos telespectadores e desejar um próspero 2018 e também para as minhas colegas aqui, que haja prosperidade para todas nós para 2018, incluindo Macuaca. Sim, eu concordo com a minha colega que, de facto, são eleições atípicas. Atípicas, na verdade, porque parece que cada um deles está a tentar apagar, fazer um esforço muito grande para apagar a imagem do falecido Amurane. É muito... mas também eu quero congratular a serenidade do próprio povo napolense. Está muito sereno. Mas também eu quero dizer que estas coisas de eleições é preciso muito cuidado, porque se nós formos a ver, os três candidatos estão sempre com uma magnitude de pessoas. Então, muitas vezes, os candidatos se iludem quando vêm aquela multidão que segue. Das multidões que estão a seguir. Se formos a ver, qualquer deles, tanto da Frelimo, da Renamo como do MDM, estão sempre com uma grande magnitude de pessoas. Mas também quero parabenizar os candidatos, todos eles, conforme estava a dizer aqui a minha colega, todos eles têm um perfil invejável, no sentido de que estão muito bem ensaiados, estão a apresentar-se muito bem, mas um pouco exagerados, porque nesta altura só falta eles dizerem, olha, aqui onde não há rio, eu vou para o rio. Parece que é assim um pouco nesta parábola de que está a dizer ao povo napolense que aqui nesta rua, estão a ver aqui, não passa rio. Se eu ganhar, eu vou para o rio aqui. Mas faz parte do jogo da campanha? Faz parte do jogo, mas penso que está um pouco... Mas também o que me surpreende é o investimento que estão a fazer, sobretudo para o candidato da Frelimo.
está um investimento, está uma maquinaria, uma sofisticação. Mas também percebo porque Nampula é tudo ou nada. Sim, ali, também não se pode esquecer a timidez aqui na Nampula, foi perdida e é preciso recuperar por parte que cada um deles quer continuar ou quer recuperar. Ali é tudo ou nada. Então parece que os três estão a partir para uma batalha muito séria, o que é muito bom para a democracia. Isto faz enriquecer a democracia, faz perceber que em Moçambique a gente já consegue perceber que quando chega o momento de eleições é um momento de festas. Aliás, o que está a acontecer em Nampula devia ser o exemplo das próximas eleições autárquicas e gerais. Aquela serenidade, as pessoas estão muito serenas, não há agressão, as pessoas quando nós vemos nas campanhas, estão muito serenas e temos que congratular por isso. E seria bom que este exemplo fosse copiado. Mas também porque os mídias também estão a jogar um papel sereno, porque muitas vezes quem atiça são os próprios mídias, desculpa qualquer coisa, mas os mídias às vezes começam a animar-se mais do que os próprios candidatos, começam a fazer prognósticos, isso também acelera muito os ânimos. Então eu queria dizer que vejamos o que vai acontecer, cada um está a dizer que e eu acho que nem é justo o que está acontecendo dos dois candidatos, tanto da Frelimo como do MDM, como da Renamo, porque estão a dizer que tudo, quer dizer, eles estão a fazer a campanha deles, a dizer que vocês façam tudo, mas têm que se recordar que o MDM é o pecador. Todos eles são pecadores, até dúvida, até em contrário. Até prova em contrário. Sim, até prova em contrário, porque na justiça toda a gente é inocente, até que se prove em contrário. Então, penso que eles também estão a dirigir uma campanha. Há um aproveitamento a se fazer. Exatamente, está um aproveitamento político muito grande. Eu espero que a população de Nampula saiba dividir as águas. Dividir, sim, o joio do trigo. E sabem que os eleitores muitas vezes são traidores, desculpa a expressão, porque aquelas magnitude de pessoas, todo mundo já está a pensar que o voto vai para este ou para este. Até pode não ir para nenhum deles. A população é assim mesmo, em todos os processos eleitorais as pessoas é assim. Eu tenho essa experiência daqui, de fora dos outros quadrantes do mundo onde tenho estado a fazer observação, as massas são assim. Só quando chega a altura do voto é que as pessoas já param para refletir. Então é preciso ter cuidado, porque depois podemos ter também a situação de que eu devia ter ganho. A questão, é preciso ter a velha cuidado. canção das fraudes. Sim, das fraudes e não sei o quê. E depois com aquilo que está a acontecer também, que aconteceu em Quilimane também, das listas e não sei o quê. Então, penso que pode-se associar a dizer que já viu-se em Quilimane, aconteceu aquela facatrua das listas, que eu não sei se é facatrua mesmo, mas pelo menos lá o delegado de um dos partidos veio a dizer que houve esta troca de listas e que até estão a pedir há um aumento de cadernos exatamente, estão eleitorais. A pedir para. Então espero que os candidatos, os partidos também aceitem com serenidade os resultados, porque isto aqui é democracia, é um jogo. Quando se vai ao jogo de futebol, quem ganha é quem joga melhor. E às vezes até não ganha quem joga melhor, não se lembram, não se esqueçam os dirigentes dos partidos. Às vezes ganham, o futebol às vezes tem sido muito injusto, porque quem joga melhor às vezes perde em penaltis. Então, por favor, tem que também ter a serenidade. Sim, é verdade. Eu estou a olhar com muita atenção e com muita apreensão aqueles discursos muito exacerbados de que o fulano é que é isto, porque eu é que tenho, o fulano tem pecado, o fulano é pecado, eu é que estou aqui, eu é que tenho não sei o que tenho vantagem. Então eles têm que aceitar os resultados com serenidade. É este o meu apelo, para nós podermos continuar em paz e continuarmos a reforçar a paz e a reconciliação neste país. Vera Cruz, será que este exagero que há muitas das vezes, ou que se calhar se diz haver por parte dos candidatos, não é pelo fato da fasquia ter sido colocada muito por alto por parte de Mahmoud Mourane, neste caso o edil que foi morto a 4 de outubro de 2017, não é por este motivo que faz com que os candidatos queiram propor e colocar propostas que se calhar sejam muito convincentes para a população?
Bem, primeiro cumprimentar as e aos telespectadores, desejar realmente um 2018 próspero. Já estamos a começar muito bem com este exercício de cidadania que de alguma forma mexe com todos nós, mexe com o país inteiro e não só. E dizer que também desejar às minhas companheiras um 2018 de muita luta, de muita garra. Afinal, estamos num 2018 que é também de luta eleitoral. E assim também desejar-lhe o mesmo e a toda a família da SOICO, da STV. Dizer que, dando resposta à questão, eu não sei se eu encontraria outras palavras diferentes das que as companheiras já disseram, mas vou tentar dizer que, para mim, é um jogo que para nós é uma escola, primeiro, e dizer que os candidatos mostram alguma maturidade política, de cidadania, mas também olhar para o povo nampulense que já demonstrou ter também alguma capacidade para fazer escolhas conscientes, para de alguma forma dar as respostas necessárias. Então eu acho que esta tentativa dos candidatos de, entre aspas, tentarem ou igualar-se ou superar o nosso falecido presidente Amurano, eu penso que também faz parte do jogo. De alguma forma é exagero, sim, mas eu penso que o povo de Nampula vai saber dar a César o que é de César. Porque afinal diz muito bem o nosso presidente News que o povo é o patrão. Então, sempre que a gente vai à procura de emprego, à procura de nos candidatarmos ao emprego, nós temos às vezes que pintar um pouco mais no nosso próprio currículo. Mas não basta aparecer, é preciso ser-se. Porque há um crescimento na consciência de cidadania dos munícipes que vai também classificar esse exagero. Eu penso que o povo nampulense, ele é exigente para si próprio. E sabe o que quer, penso eu, não é? Naquilo que eu estou a perceber. Por isso pode acontecer que realmente o facto de se estar lá para ouvir o candidato é um exercício de cidadania para poder avaliar, porque se as pessoas não estão lá, não vão poder decidir. Então, eu penso que para decidirmos é preciso estarmos lá a ouvir e para poder fazer a avaliação. Eu acho que é isto que está a acontecer com o povo de Nampula, tem que ouvir a todos. Não se pode, por essa via, ter vitórias antecipadas. Não se pode, não. Isto nós já sabemos, quer dizer, já vimos mesmo nos pleitos anteriores, muitas vezes nós dizíamos, aquele candidato vai ganhar e não ganhou. Então, eu penso que, como estou a dizer, é também parte da aprendizagem, parte deste crescimento, desta maturidade de cidadania, nós participarmos lá no processo da campanha, participarmos para, de alguma forma, fazermos uma avaliação justa. O que eu acho é que seria bom que as eleições fossem justas, fossem transparentes e garantissem que realmente o voto fosse decisório para aquela situação. Naturalmente, infelizmente, vai ser pouco tempo, mas eu dizia também à companheira que pode ser também uma oportunidade para a reeleição. Então, eu penso que fazendo o seu máximo agora, os candidatos, se calhar, também estão a olhar para esta possibilidade. Então, eu acho que, de alguma forma, o exagero, sim, está lá, mas tem sempre a tendência de mostrar capacidade e aquilo que cada um deles fala. Muito bem. Podemos extrapolar o que está a acontecer em Nampula neste momento, em termos de campanha, para todo o país, naquilo que poderá acontecer em outubro, tendo em conta que, por exemplo, os pesos pesados de todos os partidos políticos estão em Nampula, porque efetivamente não existe uma outra eleição. Até que ponto é que podemos equiparar o que está a acontecer em Nampula ao que poderá acontecer em outubro próximo?
Sim, eu dizia na minha primeira intervenção que estas eleições são atípicas. Primeiro, pela maneira, são intercalares decorrente da morte de um idil e uma morte trágica. Portanto, há toda ali uma comoção muito grande que já desde o momento até a altura, que para uns vai significar repor a justiça, e repor a justiça significaria eleger alguém que pudesse continuar a fazer o bem pela Nampula. Porque quer se queira, quer não, quer se simpatize ou não com o MDM, é preciso olhar para aquilo que é o sentimento dos eleitores, dos munícipes, e esses têm estado a dar nota positiva à gestão do Amurane. É preciso frisar isto, do Amurane. Eu insisto muitas vezes em separar aqui e trago primeiro os resultados, os próprios resultados da eleição do Amurane. O Amurane foi eleito com uma grande margem comparativamente ao próprio MDM. Então, quero acreditar que isto é reflexo da simpatia, do carisma que ele granjeou. Ele tinha luz própria, ele tinha carisma e conseguiu transmitir essa segurança no tempo que esteve, portanto, a dirigir. Há aqui aspectos também que precisam ser acautelados. Este grande investimento dos candidatos, não sei se até consideraria dos 5. Porque se olharmos, o candidato da Frelimo, por exemplo, que quanto a mim tem estado a mostrar, é o candidato que até hoje eu consegui ver com uma grande serenidade, tem estado aquilo que eu consideraria falar bonito, com uma mensagem que também consegue lá passar. Mas não creio que ele esteja a olhar, por exemplo, aquilo que a Artemisa chamou das multidões, como um resultado do triunfo. Acredito que o grande esforço que está a ser feito ali é mesmo de recuperar. É preciso recuperar, porque a Frelimo já foi poder em Nampula, perdeu para o MDM. Por outro lado, temos um MDM que foi o que foi. Os últimos tempos, a relação que o MDM, como formação, tinha com a pessoa do Amurane não era muito boa. E os últimos tempos foram caracterizados por uma grande crispação. Portanto, esta crispação transpareceu. Esteve, que eu poderia quer dizer, fora de controle. Porque, por um lado, tínhamos pronunciamentos entre membros, entre o IDIL e alguns dos seus colegas, que curiosamente um deles agora é o candidato, o atual candidato foi vereador no mandato do Amurane, foi, vamos lá, retirado com acusações inclusive de má gestão e, portanto, hoje ele aparece. Se calhar aqui é importante até chamar uma mensagem que tem estado a circular, não sei até que ponto é verdadeira, supostamente do filho do Amurane, que pede para que o MDM desligue-se da imagem, portanto, não use o nome do pai para fazer esta campanha. Então, eu quero acreditar que isto não deve ser só um sentimento da própria família, mas de Nampula, porque Nampula tinha um carisma muito especial pelo Amurane e a forma como ele morreu chocou a toda a gente. Não precisa ser simpatizante do MDM ou ser seguidor do Amurane, mas chocou. Era uma pessoa que foi-lhe retirada a vida e, felizmente, ele tinha uma obra que estava a falar por si. Portanto, todos estes fatores jogam no emocional. Se a substituição seria em deixar, portanto, eleger alguém do MDM, faria, portanto, esta justiça, os eleitores lá vão dizer, eu não creio. Quem que seria? Quais seriam as alternativas? Acho que é daí que surge este grande investimento, porque entra a Arnam, pela primeira vez a concorrer, pela primeira vez a tentar ganhar o município de Nampula, porque a Arnam nunca governou Nampula, e a Frelimo a tentar recuperar. Portanto, estes dois candidatos, quero eu acreditar que justifica a forma como eles estão, é o tudo ou nada que se disse aqui, porque Nampula, neste momento, é um quartel em que qualquer general quer ter o controle e quer ditar as regras. Portanto, e quem vai dar, portanto, a chave, o código de acesso, são os eleitores. E o nervosismo decorre daí, porque não há nenhum vencedor antecipado. Podemos fazer grandes leituras por aquilo que está a acontecer. A serenidade, insisto, a serenidade dos candidatos, a maneira como eles têm estado a passar a sua mensagem. Inclusive, este usar a figura do Amurane, porque também usar de forma exacerbada pode ser um tiro nos pés, nos dois pés.
Porque, como digo, Nampula tinha um carinho muito especial por aquela figura. O próprio vereador, o próprio candidato que o MDM elegeu, penso que deve ter cuidado a falar do Amurano quando propõe ou se propõe-se a seguir a obra do Amurano, porque nós aqui de fora ouvimos, não é? A troca de mimos, porque o MDM geriu mal esta crispação. Portanto, estas coisas todas, emocionalmente, podem ser convocadas neste momento. Quem souber tirar partido, com serenidade, porque puxar muito a corda vai ficar óbvio que é um aproveitamento. Então, é preciso aqui um tacto, acima de tudo, um grande tacto, mas, essencialmente, um trabalho de base. As grandes aparições, as grandes declarações à imprensa podem contar, mas é preciso tocar fundo do coração dos nampulenses, é preciso ir porta a porta, é preciso falar a linguagem dele. E mesmo naquilo que são as propostas, elas têm que fazer sentido para os ouvidos dos eleitores, dos potenciais eleitores. Tem que ser algo que eles sintam que é materializável, que você vai poder fazer, porque eu repito aqui, são 7 meses, ou menos. Portanto, não há grandes pontes a construir em Nampula, não é possível, não há tempo para isso. Então, a maneira como vai se vender este período tem que fazer sentido para quem vai ouvir os candidatos para merecer a confiança. Muito bem. Artemisa, é assim como também olha para esta questão da campanha, que o MDM está a fazer um aproveitamento daquilo que é a imagem que foi deixada pelo Idil Mahmoud Amurano e que é necessário separar as águas? Sim, sim, sim. É necessário, de facto, separar as águas, mas em política é assim. O político, quando entra para jogar, joga sempre no pesado. Porque o político, costuma-se dizer até que o político é um animal. É um animal, o animal às vezes fica irracional. Eu conheço poucos animais racionais, na verdade. Então, eles todos estão a jogar uma cartada muito pesada. Como eu disse, é tudo ou nada. Ali não há tudo ou talvez. Cada um está a dizer, eu estou a partir para esta batalha, eu ganho ou ganho ou ganho. É por isso que eu estou a dizer que também estou a fazer esse apelo, porque estamos a perceber os discursos de alguns dos partidos a querer dizer que porque o outro é pecador, porque o outro é não sei o que, eu é que estou bem. Então, se esse que diz que está bem não ganha, vamos voltar à ladainha das fraudes e não sei o quê. Aparentemente o processo está calmo. Então, vamos orar todos e desejar que este processo, mesmo na contagem, porque tudo se estraga durante a contagem. As campanhas normalmente têm sido tudo bem, tudo certo. Quando chega a altura das contagens, e eu apelo também e espero que cada partido tenha se organizado bem, tenha os seus delegados de lista bem posicionados, bem escolhidos, porque aí também é outro problema. Muitas vezes os partidos não posicionam os delegados de lista nas mesas para vigiar, porque o delegado de lista, a função é essa, é ver o que é que acontece na mesa e reagir em tempo útil contra toda a fraude que possa existir. Então, eu estou a apelar para nós podermos passar para a maturidade, estou a apelar que os partidos, desta vez, fiquem mais vigilantes, mais organizados, fiquem mais atentos, fiquem mais organizados, sim, e vigiem, sobretudo, e instruam, porque é preciso também formar os delegados de lista. Às vezes, os delegados de lista é aquele que é apanhado à última hora, e muitas vezes por amiguismo. Então, se eles querem conduzir um processo justo e correto, têm que começar a ficar mais vigilantes, mais organizados, mais atentos. Comecem pelas mesas, ponham delegados de lista que fiquem atentos. Não tem que ser um delegado doutor instruído, não. Basta ele ser atento, conhecer mais ou menos, ter uma formação básica, quer dizer, formação no sentido de ele saber o que é que ele vai fazer, porque alguns delegados sentam ali nas mesas, ficam a dormir. Então, ele tem que estar atento, ver, sobretudo naquela altura da contagem, a abertura das urnas, não sei o quê, porque é aí onde o problema acontece, porque dizem que depois já há o enchimento de urnas, porque trouxeram votos de não sei aonde, e, sobretudo, no final do processo, terem atenção de assinar as atas e verem as atas já fixadas. Nós queremos serenar o país, queremos que este país passe para outro lado, temos que passar para outra margem. Estamos sempre na outra margem do rio, não conseguimos atravessar, às vezes ficamos até no meio do rio, quase que nos afogamos e temos que voltar outra vez para trás.
Então nós gostaríamos de, já estamos no meio do mar, porque no Rio já não podemos voltar para trás, então vamos lá nadar, ultrapassar. a bom porto, ultrapassar e passar para outra margem. Então estou a apelar aos partidos que de facto fiquem atentos sobre isso. Mas também estou a dizer que, eu não sei se não estão a despender tanta munição. Mas Um pouco acho cedo. Que sim, acho que estão a Cedo esbanjar demais. muito. Estão a esbanjar, mesmo que tenham. Quando tu exageras naquilo que tens, ficas que nem o novo rico, né? O novo rico, quando tem, a primeira coisa que faz é ter assim 5 mulheres, depois 5 casas, 5 problemas. Uma vida faustuosa. Porque 5 mulheres, 5 casas são 5 problemas, 5 problemas. Depois começam os carros, começa a comprar carros, tu já vês que a vida do Joãozinho já mudou. Esta é pelo menos A sua sensação. A sensação do novo rico. Então, estão também, eu acho que está muito exagerada, está uma campanha muito exagerada para um processo. Não estou a minimizar nada disso, porque Nampula é, na verdade, o nervo deste país, onde está a espinha dorsal do país, porque é o maior círculo eleitoral e não sei o quê. E Nampula tem as suas características. Mas também eu tinha me esquecido de outro pormenor, é que desta vez todos os candidatos se esmeraram na escolha dos candidatos, porque se aperceberam da geopolítica ali da zona, geoestrategicamente também escolheram filhos da terra. Então estão de parabéns também por esta escolha. Os partidos políticos. Os partidos políticos, exatamente, escolheram todos os filhos da terra, porque isso conta muito. É esse também que tem que acontecer com os governadores. Tem que ser os filhos da terra. Não andemos com ilusões. Nós estamos ainda em África e a África tem uma formação diferente dos países está a dizer que é preciso eleger os governadores. Não, eu estou a dizer... Bom, é isso que está a ser discutido. Sim, eu não estou a dizer que não está a sair da minha boca. É um fato. Não, por favor, não está a sair da minha boca, mas eu estou a dizer aquilo que está a ser discutido. É a eleição dos governadores. E penso que já é quase que um dado adquirido. Então, estou a dizer que tem que ser assim, tem que ser os filhos da terra. É por isso que muitas vezes os partidos são penalizados. E agora eles todos prestaram atenção a esse pormenor. Trazer o filho da terra. Ganha ou perca, mas toda a gente se identifica com ele, toda a gente fala a língua dele. Isso é muito importante. Muito bem. Professora Vera Cruz, haverá de facto ou não legitimidade nesta questão do MDM usar a imagem do falecido Itil a seu favor? Porque efetivamente até a sua morte fazia parte do partido MDM. Bem, é um pouco difícil dar a resposta à questão que coloca, porque está em causa uma vida que se foi. E como dizia muito bem, esta era um filho querido daquele município, de Nampula. Para mim, eu acho que não seria de bom, não é? Porque é uma ferida difícil difícil de sarar e o tempo não está a favor. O tempo é muito recente, é muito profundo e, sobretudo, por causa dos conflitos que estavam instalados entre ele e o MDM. Então, eu acredito que o bom senso tem que prevalecer dentro do MDM. É preciso compreender que está uma família que ficou, de alguma forma, abalada para além do próprio povo de Nampula. Então, para mim, eu acho que é preciso que o candidato, é preciso que o MDM tenha em consideração esses aspectos. É legítimo, é justo também. Mas acredito que, de alguma forma, eu dizia muito bem que a justiça será feita pelo voto. Será feita pelo voto, avaliando todos esses contornos que estão à volta da própria campanha. Mas, para mim, ainda quero fazer o apelo que a Artemisa fez às instituições de gestão do processo.
é preciso que realmente façamos tudo tendo em conta que é um jogo, sim, que no fim tem que ser aceito o resultado, mas que não criemos oportunidades para que nós comecemos já a pensar nos próximos pleitos eleitorais. Estou a falar das municipais, estou a falar de 2019, porque nós gostaríamos de ver neste processo uma ideia, um protótipo de que, olha, as próximas eleições vão nos conduzir a uma situação para que não haja um conflito pós-eleitoral. Então, aqueles erros todos que foram acontecendo é uma oportunidade para nós experimentarmos uma nova maneira de estar, uma luz no fundo do túnel de que realmente o candidato que perder aceite os resultados, mas que as próprias eleições também sejam aceitáveis, sejam justas, como eu dizia anteriormente. Então, para mim, eu penso que o MDM tem que saber fazer o jogo, tendo em conta a condição ou as condições em que se estava a relacionar com o falecido Amorim. Muito bem, vamos olhar depois das intercalares da campanha, neste caso para as intercalares de Nampula, que vão acontecer no próximo dia 24 de janeiro, olhar um pouco também para o caso Embraer, onde tivemos o Gabinete Central de Combate à Corrupção a dizer que já remeteu este caso para o tribunal. Em seguida tivemos uma defesa, nesse caso dos arguidos, a dizer que não fazia sentido a forma como estava a ser mediatizado este caso, tendo em conta que podia fazer com que muitas pessoas, ou aos olhos da opinião pública, os arguidos deste processo fossem vistos como culpados, e por esta via a questão da presunção de inocência poderia ser colocada em causa. Portanto, é um pouco disso que vamos olhar neste caso em Bahia, depois do Gabinete Central de Combate à Corrupção ter remetido este caso para o Tribunal. Eu vou a começar consigo, esta. Até que ponto é que faz sentido esta colocação da defesa dos arguidos deste caso Embraer, quando diz que efetivamente está a ser demasiadamente mediatizado este caso? Houve um comunicado a quando da detenção dos arguidos e está a haver agora também este comunicado esta semana devido ao fato desse caso ter sido remetido já ao tribunal. Por aquilo, pelas personalidades que estão envolvidas neste processo, faz ou não sentido essa mediatização? Bom, eu não consideraria apenas as personalidades que estão envolvidas. Eu chamaria aqui também a grande sede de justiça, a grande sede de talvez encontrar respostas para uma grande problemática que é assunto nacional, que é a questão da corrupção, desvio de fundos públicos. Portanto, este caso da Embraer foi despolitado no estrangeiro. Houve uma investigação que correu fora e tudo que nos chegou em primeira mão foram aquilo que foram as constatações das autoridades, portanto, dos Estados Unidos. E foi um assunto que foi largamente discutido, inclusive nas redes sociais. Tanto mais que o próprio Gabinete de Combate à Corrupção, quando instruiu, portanto, quando fez a instrução preparatória, e disse, portanto, isto em 2016, disse que, decorrente, portanto, de notícias que estão a ser passadas nas redes sociais, houve necessidade de fazer esta instrução preparatória. A abertura de um processo e a instrução preparatória. E o que é que nos vinha de lá fora? Primeiro, alguns nomes, instituição moçambicana, ou, portanto, que neste caso é a LAM, e basicamente que havia ali indícios de dinheiro ter sido usado de forma indevida. Portanto, naquilo que foi a condução do processo ou daquilo que foram as investigações dos Estados Unidos e depois em colaboração com a Instituição de Justiça no Brasil e do Cabo Verde, ou São Tomé, havia ali algo que era importante esclarecer aos moçambicanos.
desde o primeiro momento que nós ouvimos isso, que os moçambicanos ouviram, passaram a interessar-se por este assunto. Portanto, quero eu acreditar que calar-se, não dizer absolutamente nada, seria uma bola de neve que ia talvez prejudicar em alguma medida aquilo que muitos de nós achamos que é o nosso direito de informação, adquirimos este direito de informação, por um lado, mas por outro lado, há pessoas muito concretas que estão a ser citadas. E eu lembro-me que debatemos este assunto quando elas foram presas ou foram detidas e inclusive aqui chegamos a dizer que, olha, é estranha a grande mediatização, citar nomes, quando, por exemplo, alguns dos crimes de que eram acusados eram questionáveis. Porque já era claro também que nós já pedíamos que elas fossem esfoladas, que morressem na cadeia, que estavam resolvidos todos os nossos problemas de corrupção. Não levou o tempo que os advogados entraram em serviço e efetivamente pagaram as cauções. É outro assunto. Portanto, ficou claro que podiam responder a este processo fora. Portanto, há um trabalho que foi feito pelas autoridades e nos informaram quando começaram, ou apanharam este assunto pela mesma via que todos nós aqui apanhamos. Portanto, imprensa internacional, redes sociais, trouxeram também para o mesmo assunto. Se é justo, se não é. E eu penso que aqui seria um grande debate, porque por um lado eu posso perceber que a maneira como o assunto chegou já não tinha como ser escondido, mas por outro lado penso que estas pessoas têm este direito de presunção de inocência. E se calhar, salvaguardadas todas as proporções, se nós pudermos acompanhar aquilo que é o desenlace, vamos poder também... Mas a opinião também... pública também tem sempre aquela sensação de que a Procuradoria não diz nada em relação aos processos. Exatamente. Fica sempre aquela sensação... Por isso é que eu acho que se tivesse fechado, se por um lado o fechar ou não comunicar-se depois do assunto ter chegado por via da imprensa internacional, poderia até indiciar que algo de estranho está a ser ali cozido. Mas também não posso ficar indiferente à presunção de inocência destas pessoas. Se bem que, como eu dizia, pode ser a oportunidade que elas têm de esclarecerem e de forma muito aberta, muito pública, lavarem a sua honra. Por exemplo, aqui, de todas as questões que estavam como pronunciadas... Como diz bem, quem não deve, não teme, não é? Exatamente. Todas as questões que estavam ali pronunciadas, já ficou claro que há algumas que não há indícios bastantes. O próprio Gabinete de Combate à Corrupção diz que, olha, não encontramos aqui nada para avançar, mas existem provas de uso indevido, não se encontra provas de uso indevido de fundos públicos na LAM, há indícios de infrações financeiras, portanto, por parte de alguns gestores, foram emitidas certidões para que estes três arguidos possam defender-se e lavar, portanto, a sua honra. Portanto, eu penso que esta é uma discussão muito longa, porque Moçambique tem sede de justiça. Os moçambicanos têm sede de justiça e principalmente quando falamos de gestores de topo. Temos aqui um antigo ministro, temos aqui um antigo PCA, que na oportunidade eu também tive a dizer que não é um PCA qualquer, houve uma altura que eu até consideraria o decano dos PCAs, portanto, de uma empresa que também sempre foi tida como referência, que é a nossa companhia de bandeira. Temos um gestor também de topo, de uma petrolífera, tanto de dimensão internacional. Tudo isto acaba atiçando a nossa curiosidade. E se houve uma investigação conduzida nos Estados Unidos, passou pelo Brasil, quem são os moçambicanos para não tentarem perceber mais? Portanto, há um bocado isto. É o custo da abertura, é o custo da exposição. Portanto, o que eu espero é que sejam salvaguardadas todas as proporções e que, acima de tudo, não falte o direito a estas pessoas de poderem responder e poderem fazer da sua justiça, porque eu acho que isto é o mais importante. Se elas estão a ser indiciadas, se o nome delas já esteve exposto em vários países e sempre associado a desvios de fundo, é preciso dar oportunidade, é preciso que estas pessoas possam responder. E acho que os advogados estão a fazer, pelo menos por aquilo que nos chega da imprensa, os advogados estão a fazer de tudo para repor o bom nome. Portanto, o julgamento tem que ser justo e que eles tenham a oportunidade de se defender. De se defender. Artemisa, há algum exagero de sua parte na forma como o Gabinete Central de Combate à Corrupção tem estado a comunicar o caso Embraer? Este assunto nós já tínhamos debatido anteriormente, inclusive que começou logo pela prisão dos arguidos, ou suposta prisão dos arguidos.
percebemos que não teria que ter sido assim, porque é um crime caucionável e, de facto, até pelo que eu percebi, nem chegaram a ser, de facto, conduzidos às celas da prisão, porque logo os advogados acionaram os mecanismos para eles serem caucionados. Até às vezes eu penso que parece que é um negócio que a justiça encontrou agora, de dar um abanão para depois se pagar as milionárias cauções. É assim que funciona a justiça capitalista. Parece que estamos a entrar na justiça capitalista em que se cria uma situação de prisão e não sei o quê, e depois marca-se cauções. Mas não podemos ignorar também os fundos envolvidos aqui. Não podemos, exatamente. O tipo de réus também tem a ver, mas pronto, parece que estamos a enveredar um pouco na justiça capitalista, porque na justiça capitalista a justiça é um negócio. Então, os tribunais lucram, de facto, com as grandes cauções. Então, parece que estamos a enveredar por esse caminho. Começou logo por aí. E as pessoas diziam que não, tem que ser preso, tem que não ser preso. Toda a gente é culpado, aliás, toda a gente é inocente, até que se presuma culpado. Até que prove o contrário. Até que se presuma culpado. Então, primeiro, pronto, eles já estão expostos, as famílias estão expostas, porque, na verdade, eu conheço, pelo menos conheço um deles. É lamentável, de facto, que são pessoas que têm famílias e não estou a protegê-los de maneira nenhuma, porque o que está errado é o que eles fizeram. Ou o que se presume terem feito. Ou o que se presume terem feito. Então, isso está errado. Se de facto aconteceu assim, está errado. Eu penso que também tem aquela política de não há fumo sem fogo. Às vezes há muito fumo e não há fogo nenhum. Mas, pronto, o caso já está mediatizado, já não tem volta. E também... Então, a defesa, quando aparece a reclamar a mediatização do caso... Sim, eu estou preocupada porque parece que nossa justiça está a enveredar por uma linha um pouco perigosa, sim, porque vimos o caso da Stina, que também foi largamente mediatizado. Vimos o caso estamos a ver o caso do Zófilo, também está largamente. Mas como é que as pessoas ficam sem informação? É para as pessoas ficarem sem informação? Não. Sobre como é que os processos estão a andar? Como é que as pessoas ficam? Não, absolutamente. Mas há outras maneiras de se poder fornecer informação. Não precisam expor as pessoas daquela maneira, porque... Dizer que o caso foi remetido ao tribunal é expor as pessoas, porque este é um caso que está a correr. Não está só a dizer que o caso foi remetido ao tribunal, as pessoas vão, os mídias estão lá, as pessoas estão a filmar, e etc, etc. Então, mas por acaso, no caso do Zófilo, notei que só faziam as citações, só punham as citações. Pronto, o que já foi bom porque eu estou a olhar para aquela família Guebuza, independentemente de tudo que aconteceu, é uma família que perdeu uma filha. Então, eu, como mãe, às vezes acho que nós exageramos muito na forma como nós pomos as coisas. Esquecemos que nós, como pais e mães, um dia também pode nos cair alguma coisa. É preciso a gente também pensar nos outros quando a gente... Eu, sinceramente, até fiquei mais sentida com a mãe, porque uma mãe que perde sempre uma filha é sempre uma grande perda. Mas isto para dizer que esse caso não tem volta. Agora, eu penso que a Procuradoria também, o Gabinete Central, penso que está a fazer isso, é propaganda, para poder ganhar espaço, para mostrar serviço? Mostrar serviço, para poder se expor, para poder, sobretudo, a gente dizer que sim, agora estão a trabalhar, mas há muitos outros casos que eles podem investigar, que muitas vezes eu acho que estão a fazer vista grossa. Se quiserem, podem, nós somos ativistas, podem nos procurar. A gente pode dizer quais são os casos que eles também tinham que entrar e investigar, mas pronto, isto é uma questão também política. Então, estes julgamentos estamos a ver que têm também uma sentença política e sobretudo, para moralizar a sociedade, para dizer que, bom, nós estamos a combater a corrupção, já começamos, inclusive, já estamos a julgar os corruptos. Sim, senhora, até é bom que os corruptos sejam julgados, mas é bom que também se comece a perseguir também os verdadeiros corruptos, que ainda andam aí a monte e até a chatear-nos alguns, porque
Entretanto, continuam a exibir-se, a fazer-se e não está a acontecer nada. Então, o Gabinete de Corrupção também tem que mostrar serviço nesse aspecto. Quem são os grandes corruptos? Vamos fazer um debate especial. Não, mas, porque fica sempre, há sempre essa sensação de que... Não conheço os grandes corruptos, mas conhecemos as grandes corrupções, né? Até porque já discutimos várias vezes o que é que está a acontecer, por que é que o país está a atravessar toda esta situação. Por exemplo, uma das questões que eu acho que o Gabinete de Corrupção tinha que investigar é esta coisa todos os dias a polícia encontra dezenas de imigrantes e nunca ninguém sabe por onde entram, por onde passam, mas isto é uma grande corrupção também, porque muitos daqueles entram através dos canais normais das nossas fronteiras. Há quem está a encobertar, por exemplo, nos serviços de imigração, nos serviços da polícia, mas todos os dias o país... Eu fiquei admirada quando vi a estatística que já repatriamos em pouco tempo mais de 6 mil refugiados, e entram todos pela mesma rota. Então, são essas coisas que é preciso, quando são recorrentes, fica claro que precisa de ser investigado. Onde é que está o Gabinete de Combate à Corrupção? Eu estava a falar antes da questão de emergências, que eu até vou abordar também agora. Nós estamos todos os anos, há anos estamos a fazer emergências neste país. Por que não há um plano Marshall para combate às calamidades, para um plano preventivo? Quantos milhões de dólares o país está a gastar só na mitigação? Faz um plano. Por exemplo, a partir de agora está a chover. Antes, nos tempos que não está a chover, tem que se fazer um plano preventivo. Nós não podemos viver todos os anos, porque nós já sabemos, no período de dezembro a março está a chover. Então, tem que se fazer um plano. Todos os anos vivemos de mitigação. É verdade, o Estado tem que investir pesado. Usar o seu uso império, dizer que nós estamos a investir para um plano nacional de prevenção contra as calamidades. Começar por tirar as pessoas que estão às beiras dos rios, começar por fazer educação cívica, mas é preciso investir nesse sentido. O que é que está-se a investir agora? Depois nós nem sabemos, porque todos os anos compram-se barcos, todos os anos compram-se aviões, todos os anos compram-se mantas, e nós, no fim, ninguém contabiliza o que é que se comprou no ano passado, qual foi o saldo, o que é que sobrou, o que é que tem que se comprar este ano. Por quê? Porque o país está todos os anos em prontidão combativa para mitigar calamidades. Isto é uma corrupção também. Eu penso que é uma questão que tem que ser vista, tem que ser estudada. Porque há pessoas, na verdade, que estão a enriquecer com esse processo, mas ficarem milionárias de verdade. Porque todos os anos, quem contabiliza essas coisas que entram, essas coisas que são compradas, onde é que vão, a quem vão, inventam estatísticas, porque nós agora entregamos a 80 mil famílias. Quem viu as 80 mil famílias? Ninguém. Então, estamos todos os anos a fazer isso. Isso também é corrupção. Muito bem, voltemos, professora Vera Cruz, para o caso em Baré, porque estamos a falar realmente deste caso. E temos aqui a defesa a dizer que é uma mediatização excessiva deste caso. Há uma publicitação excessiva do Pacto do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Temos aqui o direito dos arguidos de presunção de inocência e temos também o direito à informação por parte das pessoas que estão sedentas de informação sobre aquilo que se passa nos meandros, neste caso, do crime. Como é que olha para estas colocações? Bem, para mim é com muita tristeza que nós poderemos falar de direito, porque o que eu sinto aqui é que não sei se devemos ou podemos falar de direito, porque há aqui um conflito de direitos, no fim ninguém tem esses direitos, usufrui desses direitos. Ao falarmos deste caso, devemos olhar para o contexto. O nosso contexto como país é um contexto em que nós precisamos recuperar alguma confiança. Confiança com o próprio povo e confiança com os parceiros. Então, sendo este um contexto em que nós estamos, naturalmente que estas instituições, como o Gabinete de Anticorrupção, tentam a todo custo mostrar que realmente nós estamos tudo a fazer para combater a grande e a pequena corrupção. Só que neste
nesta luta de mostrar isso, violam-se direitos de todos a partir do direito do próprio povo a ter um país digno, um país que mereça a confiança do próprio povo. Então, violando primeiro este direito, eu acho que os outros são mais cegos. Porque aqui não vamos encontrar um meio termo, uma forma de mostrar mais justiça para um, menos justiça para outros. Eu acredito que em termos educativos, as pessoas aprendem mais com o que nós fazemos e não com o que nós falamos. Muitas vezes os meus colegas professores têm dito: a UNP está a permitir que haja uma publicidade que diz abertamente que os professores são corruptos, os enfermeiros são corruptos. Mas esta corrupção, de onde é que começamos para falar dela? Começamos da base ou começamos do topo? De onde virá o exemplo? O exemplo de que naturalmente nós queremos um país que não tem este tipo de situação. Então, eu quero acreditar, e é justo que as pessoas tenham direito, mas é possível falarmos de direito numa situação dessas, em que aquele que deve dar um exemplo é esse mesmo que nos mostra abertamente que, olha, se cometes uma pequena corrupção, aí sim, mas quando é grande, vem o direito. Então, eu não sei se vamos falar de direito aqui, mas eu acredito que as pessoas têm o seu direito, tecnicamente, cientificamente, juridicamente. Mas estamos proibidos de falar isso. Quantas vezes, quantos casos... Estamos proibidos de falar de direitos, neste caso, Embraer em particular? Eu penso até de uma forma geral. Eu, às vezes, tenho estado, por exemplo, se estou numa sala de aulas, estou a falar de direito, aqui, às vezes, eu estou a reivindicar o meu direito como professor, mas eu estou a olhar para aquelas crianças que estão sentadas no chão, são cerca de 100 e tal crianças sentadas ali, e eu estou a fazer de contas que eu estou a educá-las. Eu estou a fazer de contas, mas eu também tenho o direito de ter melhores condições aqui como professor. Mas as crianças, essas vão exigir a quem? Eu também estou a exigir, as crianças estão a exigir. Quem está a ser respeitado o seu direito ali? Ninguém. Então, nós estamos a mostrar claramente que estamos preocupados com o direito, mas sim, senhora, da palavra para a nossa ação, para a nossa consciência, para aquilo que devia ser o ideal, estamos muito distantes. Não estou a dizer que não vamos falar de direitos das pessoas. Está a falar mais de um estado de arbitrariedade do que de um estado de direito como tal. Começamos, como dizia Artemisa, os barcos, é muito dinheiro, é um rio de dinheiro. E eu digo, estes casos se calhar são um iceberg. Se fizermos mesmo uma campanha de busca de casos de corrupção, eu não sei se terias capacidade de fazer não sei quantos programas ou quantos temas para a gente falar. Mas, mesmo assim, eu penso que nós teremos que repensar, sei lá, não sei que plano é que nós poderemos ter para realmente harmonizar a situação da confiança que nós queremos reconquistar e da justiça para não violar direitos das pessoas. Mas concorda com esta mediatização por parte do Gabinete Central de Combate à Corrupção que tem estado a acontecer em relação a este caso Embraer? Não é escolha. Como dizia bem a Artemisa, o assunto veio mediatizado, esta também disse. É irreversível. É irreversível se a informação já vem lá de fora. Então, por que é que nós vamos nos calar aqui? Não é possível. Eu acho que não foi uma vontade própria de mediatizar. Era mais para que realmente a verdade seja dita, não é? E também mostrar que o país é sério em relação a isso. Porque senão ficamos um país, não sei, como classificados nesta coisa. Não, eu acho isso. Eu penso que aqui podemos resumir que cada um de nós aqui tem os seus direitos, ok? O que nós temos que lutar e garantir que aconteça em Moçambique é que cada instituição faça o seu trabalho, que cada cidadão cumpra com aquilo que são os deveres e as suas obrigações. E digo isto porque é só ouvir aqui as opiniões. Sabe, para quem nos está a ouvir, pode ficar tremendamente chocado se nós quisermos achar que, ok, não vamos falar deste caso porque seria mais útil falar dos barcos.
Eventualmente, existe quem aqui, se isto efetivamente aconteceu, se ficar provado que houve este uso indevido de fundos públicos, estamos a dizer que há um dinheiro que era para comprar, alugar aeronaves, que foi parar no bolso de não sei quem. Eventualmente, neste Moçambique, há quem se sinta diretamente prejudicado. Tem o direito, sim, de querer ver este caso julgado. Provavelmente teríamos que ter aqui alguém para falar sobre este. Então, puxar, porque este caso é mais importante que o Gabinete Central de Combate à Corrupção tem que julgar todos os casos que lhe cheguem. Todas as situações em que houver indícios, ela deve fazer o seu trabalho. Os advogados existem também para lutar por garantir que os seus clientes tenham tudo o que são os seus direitos e liberdades respeitados. Portanto, este é o risco, é o custo daquilo que são as nossas lutas, que são as nossas conquistas. Ser Estado de Direito, Estado democrático de Direito, é um pouco isto. É ter instituições que trabalham para o interesse de todos. Quando uma instituição faz um trabalho, eventualmente aquele que roubou e é condenado não fica satisfeito. Mas há ali uma boa franja que não cabe de satisfação. Quando um cidadão vê os seus direitos coartados, é uma tremenda dor para ele, para os seus familiares, para os amigos, para quem os quer bem. Mas a sociedade demanda este direito à informação. É um direito à informação. Portanto, ser Estado de Direito Democrático é um bocado isto. E nós vamos ter que respeitar. E cada dia mais temos que aprender a saber que eu vou até onde o espaço do outro começa e respeitarmos isto. Portanto, se nós começarmos a dizer que há casos mais importantes que outros, por quê? Por causa de quê? Porque te afeta diretamente? Porque implica consigo? Eu posso conhecer alguns dos arguidos aqui, mas tenho que reconhecer que o Gabinete Central de Combate à Corrupção não tinha como não dizer alguma coisa. A propósito apesar de respeitar e muito também a presunção de inocência dos outros partes. Portanto, os advogados estão a fazer isto. Eu quero acreditar que o julgamento será o culminal. Aquilo que tiver sido para além, os advogados vão saber também acionar e vão cobrar. Há indemnizações, os tribunais vão trabalhar sobre isso. Portanto, Estado de Direito Democrático é um pouco isto. Temos que poder conviver e não achar que as minhas reivindicações são supras. Não, todos os outros Artemisa, têm. um minuto só, Artemisa. Não, Estou eu mesmo com o tempo esgotado. queria pôr um pouco a verdade aqui com aquilo que a Éssita está a dizer. Eu, pessoalmente, não estou a achar que é um caso que tem que ficar impune. Não, Claro. De maneira nenhuma. Se isso ficou percebido, não é isso. Não, de forma alguma. Eu sempre disse, porque já conversamos sobre este assunto nos debates anteriores. Eu acho que este é um exemplo. A corrupção tem que ser punida. Os corruptos têm que ser perseguidos. Sim, eu concordo. Só que eu estou a dizer que o Gabinete de Combate à Corrupção também tem que se expandir mais. Claro. E também disse que este caso não tem maneira de não ser mediatizado. Mas também disse que parece que esta é a nossa linha agora, que todos estes casos que vêm à Justiça agora são mediatizados. Parece que é esta a nossa linha. E também não estou a dizer que deve-se cercear o direito à justiça, o direito à informação, nada disso. Eu estou de acordo, mas eu estou a dizer que eles têm que abrir os seus horizontes mais. Em relação às outras coisas que acontecem. Há muitos outros casos visíveis que estão a acontecer. É simplesmente isso que eu estou a dizer, porque parece que nós estamos a ir para casos econômicos, casos não sei o quê, mas há muitos outros casos. Os exemplos que eu dei são outros casos. Se estão a escutar, vão atrás desses casos, que é onde encontrar. É esta mensagem que eu quero deixar. Eu, pessoalmente, acho que é preciso que se dê um exemplo, é preciso que fique um marco de que o Estado moçambicano, o governo moçambicano, vai combater peremptoriamente e muito fortemente a corrupção. Tem que ficar escrito e dito e feito. Muito obrigado, Artemisa Franco. Muito obrigado também a esta Cigaúca. Muito obrigado, professora Vera Cruz. A minha realização diz que, efetivamente, em termos de tempo, já estamos esgotados. Nós voltamos para a semana com mais propostas de debate para si. Até lá, fique bem.